Obrigado, Tasso. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, a gente sempre agradece, né, aos queridos amigos pela oportunidade de estar partilhando um tema que para a gente é super importante, né? Que, em verdade, se for fazer as contas, eu acho que estou nos últimos 10 anos estudando isso, entre mestrado, doutorado e publicações. E como o querido Rodrigo disse, né, além de agradecer todo o grupo, a gente vai aqui se deitar num divã. Se deitar no divã e dividir com vocês as angústias de nós, não só pesquisadores, mas clínicos. A gente está vendo o nosso paciente no dia a dia, está vendo o nosso paciente sarcopênico, está vendo o nosso paciente frágil, está vendo o nosso paciente desenvolvendo desfechos indesejáveis. E a grande pergunta que fica que foi a provocação que fizeram, né, para a gente, né, como é que eu vou identificar essa fragilidade? Que indiretamente como eu vou identificar essa sarcopenia? E realmente isso é uma grande provocação. Se a gente for pensar sobre a definição original, né, como o querido Rodrigo já pontuou anteriormente, a professora Linda Fried foi creditada, né, nos anos 2000 como uma das autoras responsáveis por um dos métodos mais importantes da identificação, pelo menos naquele momento, da fragilidade, né? Ou seja, uma vulnerabilidade orgânica associada ao envelhecimento, onde os nossos idosos, diante de desfechos indesejáveis, eles evoluíam por um conjunto de alterações da sua capacidade homeodinâmica. Toda vez que esse evento estressante ele acontecia, esse elemento biológico, inicialmente definido não pela professora Fried, mas por Buntner e colaboradores em 1992, esse organismo ele entrava numa espiral negativa de desfechos, de limitações, onde, volto a dizer, o elemento biológico originalmente ele era alterado. Eis que a partir, então, dessa década de 2000, com essa proposta do Cardiovascular Health Study, um estudo encantador, com mais de 5.000 observações, a equipe do John Hopkins, né, tentou identificar nesse Cardiovascular Health Study, um estudo já em andamento, variáveis que conseguiriam compor a hipótese fisiopatológica dessa suposta fragilidade. Foi o que o Rodrigo mostrou, os 5 itens que compunham o mecanismo, ou melhor dizendo, o critério inicial de definição da fragilidade. Ou seja, o frágil eram considerados aqueles que apresentavam 3 de 5 itens. Redução da força de pressão palmar, redução da velocidade da marcha, sensação de exaustão, perda de peso e a própria fadiga. Aqueles que apresentavam 3 ou 5 desses critérios, para aquele estudo, para o Cardiovascular Health Studies, foram definidos como frágeis. E na década de 2000, né, um conjunto de publicações, inclusive nós aqui no Brasil, replicamos essa informação e, num primeiro momento, acreditamos, né, a empolgação de todos os núcleos de pesquisa, não, realmente encontramos marcadores efetivos para definir o que é a fragilidade. Eis que, felizmente, existem grupos contrários que começam a discutir sobre esse mesmo tema. Em 2004, esse professor Rockwood, do grupo da McGill, do grupo canadense, começa a questionar, peraí, mas será que fragilidade é só isso mesmo? Será que esse conjunto de itens que o grupo da John Hopkins avaliou não seria necessariamente muito mais um elemento muscular? Se a gente pensar força, velocidade, perda de peso, tem um componente aí, onde o que mais tarde veio a ser discutido, a própria sarcopenia, né, o conceito de Rosenberg, de 1988, e esses autores, o grupo de Rockwood, começou a postular não mais uma definição ou um modelo baseado exclusivamente em elementos biológicos, mas sim em um acúmulo de déficits. E essa discussão trouxe também, para a realidade de todo mundo, um conjunto de outras apresentações e de outros estudos. Mas vocês vão perguntar para mim, Virgílio, o que tem a ver com identificação em cenário, né? Essas duas definições que foram crescidamente sendo replicadas em todo o mundo, vieram também albergadas de outros construtos de definição posteriormente observados. Dentro dessas dificuldades, né, especialmente há 2 anos atrás, um conjunto de 32 pesquisadores aqui do Brasil começou a tentar identificar o que nós, não a Ásia, não os Estados Unidos, não a Europa, o que a gente está pensando sobre essa fragilidade. Ou seja, foi proposto um consenso brasileiro de fragilidade e nos últimos 2 anos a gente vem se reunindo mensalmente para discutir esse tema. E para essa discussão, a metodologia abordada foi a realização de um estudo, uma revisão sistemática, identificando os principais estudos, os principais instrumentos e as características desses instrumentos na nossa realidade.
Um primeiro momento, né, após o levantamento bibliográfico de cada uma dessas características, a gente chegou é que muitos dos construtos ou muitas das definições que eram utilizadas na nossa realidade tinha uma mescla, né, entre vulnerabilidade e fragilidade. Se a gente for pensar no conceito original de Buntner e Campbell, lá em 1992, a definição base era um modelo biológico. E o que a gente começou a observar é que a maioria dos instrumentos, Rockwood, Tilburg, Edmonton e outros instrumentos que já vou mostrar para vocês, eles se baseavam em questões associadas a um modelo muito mais amplo. Um modelo que envolvia a nossa, como né, a querida Marjorie Warren, né, cunhou a definição, o desenvolvimento da própria avaliação geriátrica ampla. Um conceito social, psicológico, biológico, espiritual, onde a vulnerabilidade seria identificada. E o que nós observamos dentro dessa discussão, nesses 2 anos, o primeiro artigo está no Prelo, em breve deve estar sendo publicado, é que, em verdade, se o conceito original foi mensurar elementos biológicos, poucas eram as publicações que claramente definiam o que era a vulnerabilidade e o que é a fragilidade. Com isso, e a partir dessas observações, a gente consegue identificar que, especialmente para a fragilidade, no mundo, são mais de 50 instrumentos para verificar isso. Independente das formas através das quais ou são definidas, ou é definida a sarcopenia propriamente dita. O fenótipo da fragilidade, o modelo do grupo do John Hopkins, o modelo de acúmulo de déficits, o modelo do professor Rockwood, um modelo multidimensional, onde eu acrescento nos meus instrumentos de avaliação cognição, marcha, rede de amparo social, ausência de cuidado, insuficiência familiar, ou um modelo baseado na incapacidade. Assim, se nós temos, pelo menos no mundo, uma condição clínica que eu tenho 50 instrumentos para avaliar, vocês vão concordar comigo que eu vou ter que me deitar no divã com meus amigos psicólogos, porque isso é extremamente angustiante. Né? E a pergunta que a gente faz é essa: Virgílio, em que cenário, como é que eu vou avaliar? E de que maneira, nos clássicos cenários da nossa avaliação, do nosso paciente idoso, a gente vai aplicar? Eu vou aplicar qual instrumento para isso tudo? E nos dados que nós levantamos nesses últimos 2 anos, dados do Brasil, o que a gente observou é que, independente da forma através da qual os estudos brasileiros mensuravam a fragilidade em cada um desses cenários, a gente observou que, no cenário da paliação, 100% dos nossos idosos são frágeis. Óbvio. Atenção domiciliar, 80%, instituição de longa permanência, 52%, enfermaria, 46%, ambulatório especializado, 35%, e na comunidade, aproximadamente 8,1% da nossa população. Eis que, se as propostas de definição são confusas e as propostas de intervenção terapêutica, apesar de alguns consensos que a gente já existem, né, a gente pode postular uma ação terapêutica, mas o fato é que o local ou o cenário que a gente tem que identificar esse frágil é, idealmente, na comunidade, antes que ele desenvolva desfechos indesejáveis que todos os outros modelos de definição conseguem efetivamente comprovar. Esses cenários de observação, eles são corroborados, ou essas características que a gente observou nessa nossa revisão, com os estudos de grandes epidemiologistas em todo o Brasil. Eugênio Vilaça Mendes, né, professor Guerra, já apontando que grande parte da nossa população necessita de um autocuidado apoiado, ou seja, necessita de um reconhecimento de suas limitações, sejam associados exclusivamente ao aparelho biológico ou à sua vulnerabilidade no contexto maior da geriatria e da gerontologia. E, de forma muito feliz, a professora Glória Aguaio publica agora, 2 meses atrás, uma análise comparativa observando a associação ou a concordância entre 35 instrumentos através de modelos diferenciados que identificam a fragilidade na nossa realidade, quer dizer, na realidade de todo mundo. E o que eu mostro para vocês é que, em alguns desses modelos, no modelo do fenótipo, a gente já tem aqui para o Brasil vários estudos, inúmeros estudos, e, na verdade, a grande maioria dos estudos utilizando o instrumento proposto pelo grupo do Cardiovascular Health Study, o instrumento do fenótipo. Instrumentos multidimensionais, né, já com um critério de validação de face, estudo epidemiológico, muito bem estabelecido pelo grupo de São Paulo, o grupo do Sul, aqui do Rio de Janeiro. Instrumentos como o Frail Index, Edmonton Frailty Scale, Tilburg Frail Scale. Ou seja, são instrumentos que diferem do ponto de vista de conceituação, mas que, ao mesmo tempo,
Eu peço desculpas que o Mac não conversa com o Windows, então teve um probleminha aqui. Mas, enfim, mesmo independente da forma ou através dos modelos nos quais eles são utilizados, todas essas formas de avaliação conseguem claramente identificar desfechos indesejáveis, hospitalização, mortalidade, perda da VD, AIVD, todas as limitações que são claras para os nossos idosos. O que, durante o consenso, a gente amplamente discutiu. Vejam, o consenso nada mais é do que a gente sentar no boteco, tomar uma cerveja e ter concordância do que está acontecendo. Você acha o quê? Não, eu acho que é aquilo. Eu, especialista da área, que trabalho, pesquiso, evoluo, é um nível de evidência C, como a gente chama, CD. Ou seja, é uma proposta que o grupo está sugerindo, não só para o ambiente de pesquisa, mas para o ambiente também clínico, de avaliação, nesse primeiro momento, dividir, esclarecer o que são os instrumentos de vulnerabilidade, o que são os instrumentos de fragilidade biológica, para que com isso a gente consiga chegar a algumas das características como elementos do grupo europeu. Né? Isso foi tão intenso, isso é uma publicação de 2013, coordenada pelo professor Molley, né? Um chamado para ação, e até mesmo esses pesquisadores mais sêniores nessa área da fragilidade já chegam a conclusões que efetivamente, a fragilidade é uma síndrome clínica, né? É uma condição envolvida com múltiplas causas, muitos elementos que contribuem com uma diminuição da força, do endurance, da função fisiológica, levando essa vulnerabilidade, evoluindo com a dependência e limitações como um todo e a própria morte. Nesse mesmo ano, em 2013, um grupo também europeu e também associado com um grupo latino-americano publicou uma nova definição, um novo consenso. Entretanto, utilizando uma metodologia Delphi, não vou entrar em detalhes, mas através dessa metodologia, diferente do que esse consenso, né, do grupo coordenado pelo professor Molley, eles não chegaram a um consenso, eles divergiram, né, o Fluminense ou o Flamengo. Né, o jogo de quem vai ganhar, quem é o melhor, quem é o pior. Ou seja, nesse modelo, né, através dessa técnica de Delphi, não existe nenhuma função, nenhuma definição operacional clara que possa satisfazer todos os especialistas da área naquele momento. Né? E essa dúvida, volto a dizer, trouxe para a gente essa reflexão sobre o Brasil. Então, essa revisão que nós fizemos, essa revisão sistemática, foram de publicações, né, realizadas nas grandes bases de dados de 2009 a 2017. Publicações que envolviam os unitermos fragilidade, vulnerabilidade, cada uma dessas características. E o que a gente observou, e são alguns dados preliminares que eu já partilho com vocês, está sobreposto, mas enfim, a gente observou que dentre esses trabalhos, dos 230 trabalhos originais, nós filtramos e na revisão sistemática 73 ficaram nesse estudo. 78% de estudos transversais, né? 11% de estudos longitudinais, adaptação transcultural um pouco menos, estudos de metodologia, conceitos e revisão. Então, a grande coorte de estudos no Brasil são cortes observacionais, ou seja, como o próprio Rodrigo já apresentou, não tem um nexo causal, mas efetivamente são importantes para um primeiro momento, para eu rastrear minha população e identificar, independente da forma que identifique o nosso frágil. 77% desses estudos em comunidade, 12% ambulatório, 7% em hospital, 4% em instituições de longa permanência para idosos. E, dentre os instrumentos utilizados, a grande maioria dos estudos, né, 68%, utilizaram a escala de fragilidade do Cardiovascular Health Study, ou seja, os 5 itens propostos pela professora Linda Fried e o grupo da Johns Hopkins em 2001. Então, no Brasil, pelo menos dos dados que nós analisamos, a observação inicial é que a maioria dos pesquisadores utilizam esse instrumento com o conceito original, ou seja, a fragilidade sobre um aspecto biológico dentro das suas características. Mais do que isso, quando a analisada, e aí vem os problemas já muito bem levantados pelo Rodrigo, assim, quando nós utilizamos dentro da metodologia científica a utilização de um instrumento ou de uma escala, a gente tenta ser o mais purista, ou realizar as análises epidemiológicas e metodológicas mais adequadas. A gente observou que dentro desses 5 itens, 48% dos estudos aqui no Brasil fizeram uma adaptação, utilizaram pontos de corte adequado, uma metodologia baseada no estudo original de 2001. 37% modificaram esse instrumento. Ou seja, pela dificuldade, se nós pensarmos nesses 5 itens, por exemplo, de um item, né, que é o item atividade física. O item atividade física, talvez, no nosso estudo, foi o mais problemático. Foi utilizado um instrumento de Minnesota,
numa região nos Estados Unidos, enfim, que nesse instrumento verificava-se a atividade física desse meu paciente, desse meu idoso, né? E dentro desse instrumento, que indiretamente eu vejo o gasto calórico, eu tinha perguntas como: com que frequência você anda de canoa? Com que frequência você joga golfe? Com que frequência você mata animais de grande porte? A não ser que está preocupado com essa violência toda, é uma das preocupações grandes que a gente tem aqui também. Enfim, é um instrumento que não tem adaptação adequada para a nossa realidade. Então, houve essa modificação, e grandes estudos, como o estudo sabe, modificou-se esse item gasto calórico, né, o instrumento, através de outros testes, né? Isso é errado, isso é certo? Não, isso é uma constatação, é uma observação, uma adoção do pesquisador na tentativa de identificar. Só que a grande preocupação é que outros estudos, 15% deles, mesmo utilizando o mesmo instrumento, escala de fragilidade do Cardiovascular Health Study, o fenótipo, eles utilizaram pontos de corte de uma população fenotipicamente diferente da nossa. Ou seja, é o anglo-saxão com força de pressão palmar 30, 20, enquanto nós, no estudo FIBRA, 7 mil idosos, lá no Nordeste, a força de pressão palmar do idoso com índice de massa corporal baixinha chega a 12 kg força. Então, isso é muito diferente. Dada essa pluralidade, essas dificuldades, né, eu jogo a pergunta para vocês, né, onde a gente vai identificar a fragilidade? Assim, a percepção que esse consenso, que a gente sentado no boteco tomando a cerveja, que a gente tem que medir antes que os desfechos aconteçam. A gente tem que mensurar efetivamente na comunidade. E com qual instrumento que medida a gente vai utilizar? Aí vai a pergunta, né? Eu quero utilizar uma mensuração da vulnerabilidade, eu quero ter todos os aspectos biopsicossociais desse meu paciente, ou eu quero medir eminentemente o aspecto biológico associado? E volto a dizer, instrumentos já muito bem definidos, né? Já com a sua validade, né, estabelecida. O segundo instrumento mais estudado no Brasil é o de Monton Frail Scale, depois do Tilburg, do grupo aqui do Rio de Janeiro, também o Frail Index, validado agora, há 2 meses atrás, pela equipe da USP, a querida professora Sumica. Em relação à fragilidade, dada a fragilidade de alguns dos seus itens, né, e a partir do conhecimento científico de de peso, nível de evidência de que 2 itens, exclusivamente 2 itens, são capazes de predizer morte e todos os desfechos indesejáveis, uma das considerações que vai ser apresentada a ser discutida para toda a comunidade científica é que talvez hoje, em comum acordo com a publicação de Delphi do professor Leocádiz Manha em 2003, não existe um único consenso na nossa realidade brasileira para se identificar o que é fragilidade. Entretanto, a sugestão é que a força de pressão palmar e a velocidade de marcha, com tamanha evidência científica, eles sejam, sim, marcadores para a gente utilizar no consultório, no ambulatório, na ILPI, no acompanhamento desse nosso paciente, desde que dados, ou melhor dizendo, pontos de corte sejam adequadamente desenvolvidos. E essa é uma outra lacuna, uma grande lacuna, né? A gente tem hoje pontos de corte parciais, né, dos nossos trabalhos, já está tendo no tratado, mas, enfim, a sugestão que, né, os pesquisadores do grupo estão fazendo, dados normativos, né, querida Ariete está trabalhando com isso, querido Rodrigo já trabalhou com dados normativos, Rodrigo, seu xará também, os dados normativos para força de pressão palmar, para a população em todo o Brasil, né? Então, refletindo sobre esses cenários, refletindo sobre essa avaliação, insisto em dizer, nós temos um longo caminho ainda, as propostas de identificação dependem da forma através da qual a gente quer mensurar vulnerabilidade ou quer mensurar a própria fragilidade biológica, mas o fato é que a gente tem que medir. Todos os consensos europeus e da nossa realidade, eles já pontuam, a gente tem que identificar esse frágil. A sugestão, nossa percepção é que esses 2 indicadores já apresentam características suficientes para que a gente deve utilizar efetivamente, tanto que no nosso serviço a gente utiliza essas 2 medidas de forma muito efetiva com pontos de corte adaptados para a nossa realidade. Tá bom? Obrigado.